Esse vídeo é pra provar que Bali é possível. Primeira coisa é que quando eu falei pra algumas pessoas, tô indo pra Bali, todo mundo, ai que rica e tal. E veja bem, não é uma viagem cara, assim, comparada a outros lugares da Ásia e, claro, da Europa. A Europa é muito mais cara que a Ásia, sobretudo Bali. Vão ter lugares mais caros na Ásia também, enfim, mas observe. O que encarece uma viagem para a Indonésia é, sem dúvidas, a passagem, né? Então, assim, primeira coisa, se você tem um estilo de viagem low cost como eu, só a passagem mesmo é que encarece. E aí você pode fazer a velha parcela de vários meses, já que é uma viagem assim que você vai lembrar a sua vida inteira, então vale muito a pena. Até quando acabarem as parcelas, você vai continuar lembrando dessa viagem. Ou então você pode tentar acumular milhas, né? Tem muita gente que mexe bem com isso, que passa tudo no crédito, consegue se organizar direitinho, acumula pontos e troca por passagem aérea. Então, tirando essa parte desse custo de passagem, que vai variar muito com a antecedência que você comprar, de onde você comprar, quando ir pra lá. O melhor período é entre maio e outubro, porque fora esses meses, os meses chovem muito. Eu vou colocar aqui um link na descrição desse vídeo falando sobre mais assim, com mais clareza sobre isso, o que é que acontece em cada mês e tal. A gente foi em outubro e finalzinho de setembro, outubro, e a gente já pegou alguns dias de chuva. E é bem desesperador, porque chove muito assim, enfim. Primeira coisa, quando você chega, você precisa de um visto. O brasileiro pode tirar o visto na hora no aeroporto, não precisa fazer com antecedência. Esse visto de turista, ele é válido por 30 dias, né? Nós ficamos 28 dias. Não ficamos 30 porque a passagem de saída esses 2 dias antes estava muito mais barata, então a gente preferiu economizar. Você paga 35 dólares americanos no próprio aeroporto. Esses 35 dólares você pode pagar em dinheiro, em dólar, na moeda local, na rúpia indonésia, ou você pode usar cartão, né? Então, assim, a gente pagou em cartão, mais uma vez o cartão Wise ajudou muito, porque você não precisa ficar lidando com o dinheiro ali e tal. E assim, você chegou no país, você não tem ainda moeda local, né? E a gente anda mais com euro do que com dólar, então, enfim, não aceitava euro. Ter o cartão foi muito bom. Eu vou colocar o link para você fazer o cartão também na descrição desse vídeo, se você quiser fazer um cartão multimoedas para poder viajar pelo mundo só pagando no débito. O primeiro lugar que a gente foi para Ubud. Nós passamos 11 dias em Ubud, né? Então, assim, a gente ficou em 3 lugares da Indonésia. O primeiro foi Ubud, 11 dias. Ubud fica em Bali, né? E lá, o primeiro ponto que foi sensacional, assim, e a gente já começou a perceber isso na Ásia, em Singapura, mas assim, em Bali ainda mais especial, que é a gentileza e a simpatia das pessoas. Qualquer pessoa que você olhar vai sorrir pra você. Assim, foi uma frase que eu falei, e depois que eu falei, eu fui checando, e assim, é incrível, sabe? As pessoas são muito simpáticas, são muito amorosas, assim. Elas falam cantando, sorry, sabe? Good morning, é tudo muito fofo, assim. Em Ubud tem muitos templos bem famosos para você conhecer. Muitos deles você vai conhecer pagando em passeios por agência ou por conta própria. Só que o lugar em si tem muitos templos, assim, muitos. E muitos você consegue conhecer de graça, sabe? Assim, tem mais templo em Ubud do que igreja em Salvador. Real, assim. A gente alugou a moto e essa é uma dica. Se você tiver algum conhecimento, assim, de pilotar moto, se você anda bem de bike e tal, lá é muito fácil de alugar. Em Ubud, que foi o primeiro lugar, foi muito fácil, assim, não pedem documentação, não pedem nada. É de boca, inclusive, o contrato. Foi de boca em Ubud.
e foi barato, assim. Tem vídeo aqui desse dia de Ubud que a gente alugou, tem todos os valores direitinho. Em Ubud você pode fazer também muitas massagens balinesas, que são excelentes, eu fiz e vale muito a pena, são muito baratas e de excelente qualidade, assim. Eu sempre fiz massagem em Salvador, já fiz massagem na Índia, eu gosto muito, assim, aprecio, e lá a galera sabe, assim, tem a manha, não tá no improviso, não tá só fazendo carinho, não, a galera sabe o que tá fazendo, assim, e é muito barato. Em Ubud você pode fazer também aulas de yoga, tem vários cursos de yoga com vários tipos de professor. Lá tem muitos cafés também, tem cafés bem legais para você passar o dia lendo, escrevendo, trabalhando. E lá a gente viu muita música ao vivo. E não tem praia em Ubud, né? A gente ficou num hotel familiar, né? Então é bem legal assim você procurar também ficar em hospedagens familiares, né? Para contribuir mesmo com a galera local. Que em Bali a gente vê que vive basicamente de turismo. E a gente viu muita música ao vivo em Ubud. Então, todo dia tinha reggae. Assim, reggae eu digo festa, sabe? Da gente passar em bares assim e ter muitas opções, sabe? Diferentemente de Uluwatu, que foi o último lugar que a gente ficou. Mas antes de falar de Uluwatu, eu vou falar de Gili. Então, depois de passar 11 dias em Ubud, a gente passou 6 dias em Gili. Gili não fica em Bali, fica na Indonésia, é uma ilha da Indonésia, mas não fica em Bali. E é bem interessante porque Bali é hindu, mas a Indonésia inteira é muçulmana. Então Gili, que é perto, é muçulmana. Então assim, a cultura já é diferente, assim. Mas as pessoas são igualmente muito simpáticas e agradáveis, assim. Tem 3 Gilis, né? É um conjunto de ilhas, assim, ilhotas bem pequenas. Gili Meno, Gili Ti, Gili É. E a gente escolheu ficar em Gili Meno, que é a menorzinha de todas e é a mais roots, assim, não tem muita festa, se bem que rolou lá com a galera local, foi bem legal, mas assim, muito leve, assim, sabe? Muito ilha deserta, muito paradisíaco. Pra você chegar em Gili Meno de Ubud, a gente pegou 2 horas de barco e do porto a gente pegou umas 2 horas de táxi, né? Como estávamos em 4, tava eu, Duda e mais um casal, foi de boa dividir um táxi, porque quando a gente chegou lá no porto, a gente descobriu que o ônibus eram mais 4 horas e a gente já tava depois de 2 horas de barco. Então a gente viu que valia a pena pegar esse táxi. Lá em Gili Meno, você pode mergulhar, né? Com snorkel e tal. A galera faz passeio de bicicleta pela ilha, ao redor da ilha. A gente viu que parecia que não valia muito a pena porque é muita areia. Então a gente via muita gente descendo da bicicleta e carregando a bicicleta. Então a gente acabou não alugando. É um ótimo lugar para você provar comida típica, né? Então, assim, eles oferecem outras comidas ocidentais, assim, também. Mas as comidas típicas, eles têm a manha, claro, né? Se bem que a gente achou lá uma pizzaria com forno a lenha. E tava gostosa a pizza. E lá foi o lugar que mais nos desejaram boas-vindas, assim. A gente chegou de noitinha e o caminho até a pousada foi a galera toda, bem-vindo, minha casa, sua casa. Dormimos, foi o lugar a hospedagem mais barata também, a gente pagou R$40 a diária, casal, com café da manhã, suíte, só pra gente. E no dia seguinte a gente acordou e saiu andando pela rua e a galera bem-vindo de novo, sabe, assim, muito acolhimento. E depois de 6 dias em Gili Meno, a gente passou 11 dias em Uluwatu, que é praia, que é onde tem praias bem famosas, assim, tem a praia de Padang Padang, tem muitas praias legais. E aí, lá a gente alugou moto também, e o fato de já ter treinado bastante o Ubud tem um trânsito bem caótico. O fato de já ter treinado bastante o Ubud ajudou lá em Uluwatu, que tem um trânsito mais tranquilo, mas o cara pediu pra Duda dar uma voltinha pra ele ver, sabe? Tipo, não pediu carteira, mas roda aí pra ver se você sabe. Aí ele já sabia, então, beleza. São aquelas scooters, assim, que só acelera e freia, sabe? Não passa marcha, é bem tranquilo. A gente não passava de 40 km, nem chegava a 40 km, andava bem na manha mesmo, assim. Lá é Grab,
o Uber de lá, né? É o Grab. Mas é uma opção, funciona. Nossos amigos ficaram usando e beleza. Mas assim, a moto é muito mais econômica e muito mais rápido, né? Então, se você tiver um pouco de habilidade, eu acho que vale a pena. A gente foi em 4 praias diferentes. Das 4 praias, 3 pagava pra entrar. Mas isso foi um pouco chocante. Mas assim, era bem pouquinho. Era tipo R$3, sabe? R$3. Então, ok. Lá a gente encontra mais opções de comidas elaboradas, assim. E sempre com um preço justo. Assim, o preço sempre beleza. Agora, lá eu fiz aula de surf também. Foi muito legal. Tem muitas opções de aula de surf. E lá tem festinhas, tem baladinhas também. Só que a gente não viu tanta oferta quanto em Ubud. Assim, na verdade a gente entendeu que tem a festa em um lugar. E aí, se você não for pra esse lugar, você não vai ver mais música ao vivo em outros lugares. Vai ter barzinho com música mecânica, vai ter os restaurantes e tal. Mas as opções que a gente viu em Ubud, a gente não viu em Uluwatu. Então a gente não entendeu como é que funcionava. Porque assim, a gente entende, teve a Loki num dia. No dia que teve a Loki, lá em um lugar fechado, claro, e pago, não tinha mais festa em lugar nenhum, sabe? Então a gente entendeu que é meio assim, sabe? No total, em 28 dias em Bali, os valores que eu vou dar aqui são valores individuais. Eu gastei $260 de hospedagem, certo? Que dá mais ou menos R$1.500 de hospedagem. Alimentação. O custo da alimentação ficou bem alto, porque a gente via a oportunidade de comer em lugares muito legais e muito elaborados e com um preço muito justo, sabe? Então a gente passou a ter refeições elaboradas sempre. Se você quiser economizar, você pode comer nos warungs. Os warungs são os restaurantes familiares, a gente ia muito também, né? Os restaurantes familiares, comida local, é muito mais barato. Eles não pagam muitos impostos, então a comida pode ficar até mais barata, porque acontecia muito isso. A gente pedia uma coisa num lugar, depois vinha 16% de taxa em cima, sabe? Então, assim, de alimentação, mercado e barzinhos, né? Tudo isso. Então, assim, a gente foi pra várias festas e tal. Eu gastei $460, que dá R$2.560. Com ingressos e turismo em geral. A gente fez muito turismo, tipo, com agência, inclusive, pra ir conhecer os lugares. Eu gastei $84, que dá R$460. Com transporte interno, barco, táxi e a moto, eu gastei, que a gente dividiu, né? Então a minha parte foi $56, que dá R$305. Então tudo isso deu R$4.831 em um mês em Bali. Tem mais 2 coisas que você precisa pagar. O visto, né? Que foi 35, mais o seguro-saúde. O meu seguro-saúde é 42. Então isso vai para uns R$400, $42. Então no total, sem a passagem, curtindo pra caramba, assim, dentro desses gastos tá lavar roupa em lavanderia, fazer massagem, fazer aula de surf, então, pegar táxi pra caramba, sabe? Fazer muitos deslocamentos. A gente foi para 3 lugares diferentes, total, sem aéreo, né? Eu gastei R$5.227. E é isso. Então, assim, não é um valor exorbitante quando você pensa, eu vou passar um mês em Bali, né? Então, acho que vale a pena aí pensar, começar a colocar os planos em ação.